Olá, vamos continuar então esta sequência de vídeos sobre a introdução ao CSS e continuando então a analisar e a perceber que tipo de seletores CSS é que existem. Vamos começar neste vídeo por ver seletores de atributo. Estes três tipos de seletores que estão aqui do lado direito não são os únicos seletores de atributo que existem. Mas vamos ver alguns exemplos com estes e depois apontar outros seletores de atributo. Portanto, genericamente, os seletores de atributo permitem-nos selecionar elementos com base na existência ou no valor de um atributo desse elemento. Podemos, por exemplo, ver aqui neste exemplo. Temos aqui do lado esquerdo do nosso HTML um formulário com alguns inputs. Na verdade não interessa, aqui para o caso não interessa exatamente que tipo de elementos é que temos aqui, mas podemos ver que temos um elemento input com um atributo chamado placeholder e depois com este valor, que é uma string, um texto, neste caso Jorge Cardoso. Temos também aqui neste input um atributo type, a indicar que é texto. Temos depois um bocado mais à frente um outro elemento, um outro input que é do tipo color, e depois mais à frente temos um outro com um tipo data e finalmente um tipo submit. Portanto, temos vários elementos do mesmo tipo, ou melhor, vários elementos input com tipos diferentes, no fundo, para criar um formulário funcionalidades diferentes. Portanto, uma introdução de texto, seleção de cor e seleção de data. Vamos imaginar que nós queríamos no nosso CSS estilizar apenas este botão de submit. Uma forma muito simples de selecionar esse elemento com o seletor CSS será este exemplo que está aqui a meio, usando um seletor de atributo. No fundo, o que este seletor aqui está a dizer é que queremos obter do nosso documento HTML todos os elementos que têm um atributo que se chama type com o valor submit. Portanto, neste caso só existe um. Tipicamente só existe um por formulário e nós só temos um formulário, portanto vamos obter este último input que é representado por este botãozinho submit. E portanto aqui na regra CSS podemos depois estilizá-lo da maneira que quisermos. Aqui só para vermos que realmente que esta regra está a ser aplicada, eu estou a alterar aquilo que em CSS se chama o border radius, que no fundo nos permite criar cantos arredondados. E portanto vemos que este, para além de ter todos os cantos arredondados, que este canto inferior direito tem uma curvatura maior. Como é que em CSS nós escrevemos seletores de atributo? Os seletores de atributo são indicados por estes parênteses retos. Portanto, se algo está dentro de parênteses retos, significa que aquilo se refere de alguma maneira a um atributo. Portanto, aqui temos os parênteses retos e lá dentro type igual a submit. Podemos selecionar elementos apenas com base na existência de um atributo, sem especificar o valor. Isso é feito, por exemplo, assim, colocando dentro de parênteses retos o nome do atributo. Portanto, este seletor vai selecionar qualquer elemento que tenha o atributo required. Neste caso, na verdade, o required é um atributo que não tem valor, que não precisa de valor, mas se o atributo precisasse de valor, era igual, era indiferente. Portanto, isto vai selecionar todos os elementos que têm um atributo chamado, um atributo com o nome required. Neste caso é apenas, são estes dois primeiros inputs. E aqui no fundo estamos a dizer que os campos do formulário que são obrigatórios, que é o significado deste atributo required aqui, é marcar campos como sendo obrigatórios para o utilizador preencher, e neste caso vamos aplicar uma borda vermelha à volta desses campos. Também podemos selecionar elementos com base no valor do atributo, mas sem especificar um valor exato. Podemos, por exemplo, escrever aqui
como neste último exemplo, placeholder til igual e depois uma palavra. Isto vai selecionar elementos que tenham um atributo com o nome placeholder cujo valor começa com a palavra Cardoso ou que contenha a palavra Cardoso. Aqui este til igual trabalha na base de palavras, portanto é necessário que o conteúdo esteja separado por espaços. Mas existem outros seletores de atributo que vou mostrar à frente que permitem selecionar com base em substrings. Aqui este é mesmo um til igual, aqui este símbolo parece um bocado estranho, na verdade é escrito til e depois um sinal de igual, só que o CodePen, quando vê aqueles dois símbolos, converte-os, escreve, mostra-os graficamente desta maneira. Mas é um til e sem espaço, logo a seguir um sinal de igual. Portanto, seletores de atributo. Só para mostrar a existência de outros, eu vou aqui à documentação e vou fazer aqui scroll um bocadinho para baixo. Portanto, essencialmente estes foram os que nós vimos. Há aqui um outro que não estão a ver, que é com a linha vertical e um sinal igual. Neste caso permite selecionar, é semelhante ao anterior, permite selecionar com base na existência de uma palavra no início, neste caso no início do valor do atributo, mas aqui a palavra tem que estar seguida de um hífen. Portanto é mais uma forma especializada, digamos assim, de selecionar. E aqui mais para baixo temos seletores de substrings e aqui podemos, por exemplo, ver este terceiro que é razoavelmente frequente de ser necessário, que é um bocadinho diferente, é um bocadinho mais genérico do que o til igual. Um asterisco igual significa que vamos selecionar qualquer elemento que tenha um atributo com um nome especificado, cujo valor tenha em qualquer parte da string tenha a palavra ou a sequência de caracteres que nós indicamos a seguir ao igual. Portanto, este é mais genérico, apanha qualquer valor, desde que box, neste caso, exista naquela string, na string original, do elemento original, então esse elemento será selecionado. E depois, como estão a ver aqui, outros mais especializados para encontrar coisas no início, para encontrar coisas no final da string. Portanto, seletores de atributo, seletores um bocadinho mais especializados, mas que frequentemente dão jeito em algumas situações particulares, portanto é importante pelo menos saber que existem. Continuando, nos seletores CSS, vamos ver aqui alguns exemplos daquilo que se chamam pseudoclasses em CSS e seletores associados. Portanto, vamos ver aqueles mais comuns apenas. Existem muitos seletores de pseudoclasses, eu que vou mostrar os mais comuns. Podem pensar em pseudoclasses, ou uma forma de pensar em pseudoclasses é pensar em estados. Estados que um elemento pode, pelos quais um elemento pode passar no nosso HTML. Por exemplo, isto é mais fácil de ver com um exemplo. Uma pseudoclasse, um seletor de pseudoclasse muito comum é este hover, que significa que é o elemento que tem o rato por cima, que tem o cursor do rato por cima. Ou dito de outra forma, se o cursor do rato passar por cima de um elemento, o browser automaticamente muda o estado a esse elemento para estar no estado hover. E nós podemos selecionar, usar um seletor de CSS para estilizar o elemento no caso dele estar nesse estado. De maneira que um elemento pode ter aparências diferentes consoante o cursor do rato está sobre esse elemento ou não. Portanto, aqui vemos, por exemplo, neste exemplo, temos um H1 com um span no interior e um título, e depois duas listas, uma lista ordenada e uma lista não ordenada. E vamos supor que nós queremos ter este efeito, que passar o rato por cima do título e aplicar uma borda.
Portanto, o nosso título, o elemento que tem o título, tem na verdade duas aparências diferentes. Uma aparência normal, sem o cursor do rato por cima, e uma aparência quando o cursor está por cima. A aparência normal nós já sabemos como a definir. Aqui não está, mas bastava usar um seletor de elemento. E depois vamos, por exemplo, mudar a cor do título para vermelho, para ser uma cor óbvia. Ok, e então como é que nós aplicamos uma aparência diferente se o cursor do rato estiver por cima? Escrevemos num seletor pseudoclasse. Tipicamente isto é escrito assim, embora não tenha que ser. Portanto, aqui estamos a usar simultaneamente um seletor de pseudoclasse e uma combinação. Portanto, H1 e depois sem espaço, dois pontos hover. Portanto, estes dois pontos hover, o dois pontos sinaliza a pseudoclasse. E escrevendo tudo junto, vamos selecionar os elementos H1 que estejam no estado hover, ou que tenham o cursor do rato por cima. Portanto, neste caso vamos aplicar um outline, que é uma espécie de borda, mas que não, uma borda que não ocupa espaço. Vou só pô-la um bocadinho mais grossa para ser mais óbvio. Portanto, e aqui agora quando passamos o rato por cima do nosso título, vemos aquela borda cor de laranja. Temos também, neste exemplo há aqui outras pseudoclasses que estão a ser demonstradas. Por exemplo, a pseudoclasse Active, que significa que o elemento não só tem o cursor do rato por cima, mas que o utilizador está a clicar. Aqui vamos mudar para tornar a diferença mais óbvia. Portanto, o Active significa que o elemento no momento está a ser clicado. Não conseguem, claro, perceber pelo vídeo, mas quando ele passa para vermelho, eu estou a pressionar o botão do rato. Há aqui outras pseudoclasses que estão neste exemplo, que é o Checked. Isto aplica-se essencialmente a elementos de um formulário. Portanto, é um input do tipo checkbox. E esta pseudoclasse seleciona os elementos que estão selecionados no momento, que foram marcados pelo utilizador. Depois, outras pseudoclasses que estão diretamente relacionadas com a estrutura em árvore. First child, last child, nth child. E eu aqui, se calhar, para demonstrar, em vez de usar aquele exemplo, que podem depois ver e manipular, eu vou usar novamente aquele demonstrador de CSS de seletores, porque é mais fácil, dado que temos aqui a árvore. Portanto, o pseudoclasse First Child vai selecionar elementos que sejam primeiros filhos. E, portanto, primeiros filhos aqui na nossa árvore são todos os elementos que estão à direita, que são os primeiros que estejam à direita do elemento diretamente acima. Portanto, são filhos, isto são, desculpem, não à direita, mas à esquerda. São os primeiros, não é? Escrevendo da esquerda para a direita. Portanto, aqui quais são que primeiros filhos é que temos? Temos o body é o primeiro filho do HTML. Neste caso concreto, não é? Que não temos um head. Se tivéssemos aqui o head, seria o head. Depois o body tem dois filhos, um nav e um main. O primeiro filho é o nav. O nav tem um filho que é o L, é o primeiro filho, sendo o único, é necessariamente o primeiro. O L tem dois filhos, dois LIs. O primeiro é este aqui. Portanto, se nós quiséssemos selecionar, por exemplo, aqui, escrevêssemos o L, LI First Child, iríamos selecionar os elementos LI que são primeiros filhos, e neste caso há apenas um, portanto é apenas este. Outros primeiros filhos aqui temos o H1, é o primeiro filho do main. Portanto, se escrevermos H1 First Child, portanto selecionar os H1s que são primeiros filhos, só este. E finalmente temos o último primeiro filho que temos é este span, que é o primeiro e único filho deste A. Portanto, o First Child seleciona, é uma pseudoclasse
Aqui já não fará tanto sentido pensar em estado, embora também se aplique. Podemos pensar na mesma que a posição da árvore na árvore é uma espécie de estado do elemento. Portanto, seleciona a pseudoclasse firstChild, seleciona com base na estrutura, na posição que aquele elemento ocupa na árvore. Portanto, aqui no fundo, firstChild é o mesmo que dizer que é o elemento mais à esquerda naquela subárvore. Não tem outra forma de pensar. Portanto, ao dizermos, para além de dizermos que queremos selecionar o H1, estamos a ir mais longe e a dizer que quer selecionar os H1 que estão à esquerda na sua subárvore. Ou, dito de outra maneira, que são primeiros filhos. Tal como primeiro filho existe o last child. Então, se eu escrevesse assim, H1, dois pontos, last child, sem espaços, iríamos selecionar todos os H1s que são últimos filhos, ou seja, que estão à direita na sua sub-árvore. Aqui não há nenhum. Portanto, aqui os últimos filhos que temos são o span, e aqui um span podemos aplicar, por exemplo. O span tanto é o primeiro como o último, neste caso, como é o único filho. O button também é um último filho. E o main também é um último filho, neste caso. Reparem que estes seletores não são necessariamente seletores que eu estou aqui a demonstrar, não são necessariamente seletores que vocês queiram usar. Não é? Aqui este exemplo é um exemplo muito curto. Na maioria das páginas nós vamos ter mais elementos. Aqui por acaso não está a selecionar porque provavelmente a nossa página, na verdade, nós não estamos aqui a ver, mas existem outros elementos que não estão aqui representados. Portanto, neste exemplo, este seletor já não funciona, porque na verdade, se fôssemos ver esta página, para isto tudo funcionar, tem que ter um elemento final a seguir de JavaScript que aqui está a estragar o funcionamento deste seletor. Outros últimos filhos podemos aplicar ao LI, esse sim, portanto, tal como funcionava o first child, aqui funciona o last child, mas seleciona o outro, seleciona o mais à direita. E depois temos um seletor deste mesmo género, mais genérico, que é o nth child. Este seletor é um bocadinho mais complicado porque precisa de um argumento. Nós queremos selecionar, vamos usar este caso, os LIs que são nth child e depois temos que dizer qual é a posição. Neste caso só podemos usar 1 ou 2. Portanto, nth child 1 significa que é o primeiro filho, é equivalente a first child. Mas aqui podemos pôr, por exemplo, nth child 2. Iríamos selecionar os LIs que são segundos filhos, que não é necessariamente igual, não é necessariamente equivalente a last child. É equivalente neste caso concreto, mas se o LI tivesse se a lista tivesse mais itens, já não seria. Mas podemos aplicar aos outros, por exemplo, aqui a este, podemos selecionar este H2. Vamos selecionar todos os H2 que são terceiros filhos. Reparem que aqui o facto de ser terceiro filho não tem nada a ver com o tipo de elemento. Só há dois H2. E portanto pode parecer estranho como é que este é o terceiro filho. É na mesma o terceiro filho porque o primeiro é um H1, é um elemento de um tipo diferente. Okay? Mas este seletor nth child ignora isso. Ok? Portanto, seletores first child, last child e nth child para selecionar com base na posição da árvore. Estes seletores é fácil de perceber, são um bocadinho mais complicados de aplicar e de perceber, portanto é necessário de facto treinar um bocadinho. Portanto, aqui já vimos. E para acabar, um seletor de pseudo-elemento. Pseudo-elemento, de certa maneira parecido com um seletor de pseudo-classe, significa, no fundo é algo que não existe diretamente que nós não vemos explicitamente no nosso HTML. Portanto, algumas pseudo-classes
nós não vemos o estado hover, por exemplo, ou não vemos a posição na árvore, não é uma coisa explícita no HTML. Portanto, são coisas de certa maneira escondidas e isso torna-os um bocadinho mais difíceis de controlar. Os pseudo-elementos são elementos também que não existem explicitamente no nosso HTML, nós não escrevemos, mas o browser pode automaticamente adicionar elementos e esses elementos eles designam genericamente de pseudo-elementos. Não existem assim muitos pseudo-elementos que não sejam úteis em termos de CSS. Se calhar o mais óbvio mesmo este, pseudo-elemento de seleção. E há aqui um exemplo que demonstra isso. É útil apenas numa situação muito concreta, que vocês já viram de certeza, que é este efeito de nós selecionarmos um texto, temos um texto na nossa página, e selecionamos, e ao selecionar aquilo fica com uma cor diferente do habitual. Vamos ver, eu vou remover aqui isto, temporariamente só. Vamos ver o default. Se nós não fizermos mais nada, temos aqui um texto, e ao selecionar ele fica com esta cor. Okay. Esta é a cor default que o browser aplica. Mas nós podemos querer mudar isto. Podemos, por qualquer razão, aquele tom azul pode não estar de acordo com a imagem visual que a gente quer para o nosso site. Mesmo sendo esta funcionalidade muito específica de selecionar um texto. Portanto, como é que nós podemos alterar isso? Usando este pseudo-elemento. Cada vez que nós selecionamos alguma coisa, o browser automaticamente cria aquilo que se chama um pseudo-elemento, que contém o texto selecionado. Portanto, ele cria um novo elemento e coloca lá dentro o texto que está neste momento selecionado, que é uma parte do texto completo. Nós podemos aceder a esse pseudo-elemento desta maneira. Portanto, sabemos que o nosso texto, neste caso concreto, está dentro de um parágrafo, dentro de um P. Nós podemos fazer assim, P, selection, portanto, vai apanhar a parte do parágrafo que está selecionada. E depois fazer aqui, mudar a cor de fundo, por exemplo, ou outra coisa qualquer, não é? Podemos aplicar aqui mudar qualquer outro atributo CSS que fizesse sentido para texto. Portanto, nem tudo fará sentido, mas todos os portanto, neste caso ele nem sequer deixa, por exemplo, mas podemos mudar outros atributos que possam fazer sentido quando estivermos a falar de texto. Há aqui alguns que nós não conseguimos mudar. Vamos mudar, por exemplo, a cor. Portanto, há coisas que nos estão vedadas, não é? Podemos ver por aqui que o font size o browser não deixa mudar porque iria obrigar a refazer o layout de toda a página, não é? Porque se mudássemos isto, o texto teria que ser disposto de maneira diferente. Podemos ver, por exemplo, se conseguimos aplicar uma border. Estão a ver também que não. Portanto, há coisas que estão limitadas, não é? neste pseudo-elemento em particular. Portanto, nestes casos, o que é que nós fazemos? Para saber exatamente o que é que podemos mudar. Documentação. Procuramos aqui uma forma, será mesmo procurar selectors e vemos a lista, tentamos chegar à lista de seletores CSS. Portanto, aqui temos a lista organizada e aqui temos pseudo-elementos e depois podemos procurar o pseudo-elemento concreto e ver a documentação. Portanto, e aqui temos as propriedades que são possíveis de serem alteradas.